Vamos abrir o programa de hoje falando sobre a morte de Jamerson Nascimento dos Santos. Esse jovem jogava uma partida de futebol com os amigos, como sempre fazia, na areninha da Pajuçara. Quando de repente passou mal, chegou a ser socorrido pelos primeiros amigos, depois pelo Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não resistiu. Vocês estão vendo as imagens agora do Corpo de Bombeiros fazendo ali a massagem cardíaca, né? A ressuscitação ali, enfim, como tentaram, como puderam, mas infelizmente ele não resistiu. E aí a gente vai trazer e discutir um assunto importante, porque nós vamos agora trazer ao vivo a repórter Mônica Hermílio, porque ela está nesse exato momento lá na areninha, onde tudo isso aconteceu na noite de ontem. O Jamerson, ele era habituado a jogar futebol, ele tinha algum problema de saúde pré-existente? Ficam as perguntas da sociedade para saber o porquê desse infarto fulminante. E é o que nós vamos saber a partir de agora. E a gente quer saber também, Mônica, a família sabia que ele jogava essa partida? A família tem alguma informação sobre isso? De que ele talvez tivesse algum problema ou qualquer outra situação? A gente quer saber detalhes sobre isso. Você tem esses detalhes, Mônica? Mais uma vez, bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fique Alerta junto com a gente. É um caso que chama a atenção, né? Porque de acordo com informações, o Jamerson, ele costumava bater aquela bolinha com os amigos, né? Na terça-feira à noite, ontem, né, quando aconteceu, ele costumava, porque ele trabalhava, infelizmente, né? Ele trabalhava como garçom nas piscinas naturais, ou seja, ele tinha conhecimento com as pessoas daqui. Então, esse local para ele aqui era um local de descanso, né? Para desopilar, para bater uma bola com os amigos. Ele trabalhava nas piscinas naturais, morava no bairro do Pontal e ontem estava aqui jogando futebol, batendo aquela pelada, né? Aquele racha que os homens gostam tanto de aproveitar com os amigos. No vídeo mostra exatamente o momento em que o Corpo de Bombeiros está tentando fazer a reanimação, foi exatamente aqui nesse ponto. Antes dos bombeiros chegarem, ele foi reanimado pelos próprios amigos. Quando ele passou mal, que ele caiu, os próprios amigos começaram a tentar fazer as manobras ali para reanimar ele. Como o batalhão do Corpo de Bombeiros fica bem próximo daqui da orla, porque essa areninha Pajuçara fica aqui em frente a um colégio bem conhecido, um colégio de freiras bem conhecido aqui na orla. Então, o Corpo de Bombeiros fica um pouco mais para frente, então deu tempo, enquanto os amigos tentavam reanimar, deu tempo dos bombeiros chegarem aqui para continuar essa reanimação. Mas, infelizmente, foi um infarto fulminante, ele não resistiu, os bombeiros tentaram reanimar. O SAMU também foi acionado, veio para cá, mas também, quando chegou, já constatou o óbito. A família, claro, está devastada. Inclusive, daqui a pouco, a gente vai conversar com o irmão do Jamerson, o Jefferson, para entender se ele já tinha apresentado problemas cardíacos, se ele já tinha se queixado, né? Se já tinha passado mal outras vezes, se a família tem histórico. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações. É muito triste, né, contar histórias como essa, Wilson, porque a gente vê um local que é de lazer. Com certeza ele estava praticando uma atividade física que ele provavelmente sentia muito prazer em praticar, né, que é o futebol, aquele racha que os homens costumam jogar. Então, ele estava aqui no momento de confraternização com os amigos, no momento de descontração, de lazer, quando tudo isso aconteceu. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai conversar com o irmão dele para entender esse histórico de saúde, esse histórico médico dele, entender como é que a família está, se a família já tinha noção de que ele poderia apresentar esse tipo de problema, Wilson, porque é um assunto para se debater e, infelizmente, não tinha no momento, né, nessa atividade, nenhum desfibrilador, como você colocou aí, da importância de se trazer esse debate para esse tipo de caso, a importância do desfibrilador. Como era uma partida, né, ali informal, amadora, entre amigos, será que precisava ter? Será que precisava dessa estrutura? Daqui a pouco a gente conversa com o irmão dele para entender, né, esse histórico de saúde do Jamerson. Wilson, daqui a pouco a gente volta. Perfeito, Mônica, muito obrigado. Você continua por aí, daqui a pouquinho você pode nos chamar, porque você vai conversar com o irmão para contar os detalhes. Claro, como você bem disse, a família está passando por um momento muito difícil, o corpo ainda não foi liberado para fazer então o velório, depois o sepultamento para os amigos e os familiares. Daqui a pouco você nos atualiza, Mônica, muito obrigado, você volta daqui a pouquinho com mais informações. Nós vamos continuar ainda falando sobre a morte de Jamerson Nascimento dos Santos, esse jovem de 30 anos, que ocorreu ontem na areninha da Pajuçara durante uma partida de futebol. O Ministério da Saúde estima que a cada 90 segundos uma pessoa sofre uma parada cardíaca aqui no nosso país, no Brasil. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o uso de desfibriladores
podem aumentar em até 70% a chance de vida de quem sofre essa parada. E outra coisa, Maceió, aqui nossa capital, Maceió tem lei desde 2023 que determina o uso de desfibriladores em espaços públicos com aglomeração de pessoas. Vou fazer o seguinte, para participar dessa conversa, eu vou trazer agora o repórter Leandro Santiago ao vivo, porque eu quero saber que o Leandro está, inclusive, com o médico cardiologista, o Dr. Pedro Henrique, que, aliás, foi um dos idealizadores para que essa lei acontecesse. E a gente quer saber, Leandro, a principal pergunta de hoje é a seguinte: se houvesse um desfibrilador, por exemplo, e uma pessoa habilitada para operá-lo, essa vida, por exemplo, do Jamerson poderia ter sido salva? O tempo-resposta é importante? Bom dia. Ô Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Como você falou agora, o doutor Pedro Henrique está aqui com a gente, foi um dos idealizadores desta lei e eu transfiro a pergunta dele para você. Doutor, bom dia. Se tivesse o desfibrilador ali, esse jovem poderia ter sido salvo? A gente não tem como firmar que ele seria salvo, mas eu dou a certeza que ele teria muito mais chance de sobreviver. Mas não havia e a lei não está sendo cumprida ali. Infelizmente existe essa lei, faz 2 anos que ela foi aprovada por unanimidade pelos vereadores de Maceió, falta implementar. Eu acho que está faltando um pouco de contato, do link, não é nenhuma negativa, mas está faltando o poder público chegar junto, porque é uma lei muito importante, é uma lei que salva vidas, é uma mensagem muito grande de cuidado com a população e faz diferença muito nessas horas, e é uma lei de baixo custo. O orçamento para se implementar uma lei dessa é muito baixo, então por isso que eu acho que falta, na verdade, um contato maior, é um link entre nós e o poder público. A gente está falando de um aparelho caro, ele é de uso complexo, como é que é? O desfibrilador automático, que chama DEA, ele foi feito por leigos, ele não foi feito por profissional. Os complexos estão dentro do hospital, estão dentro das unidades de saúde. Ele só tem um botão. Então, coloca ele e aperta um botão, não tem como errar, o resto ele faz só. O choque ele vai dar, ele que vai ler e ele que vai ver se é necessário ou não dar choque. Não é o leigo só liga um start, stop, só isso. Agora, a gente está vendo aí um jovem, 30 anos, agora sofreu um ataque cardíaco. Muita gente vai pensar assim, poxa, isso está acontecendo agora, isso é recente. Não é, né? Esses ataques, esses mal súbitos sempre aconteceram. O fato é que a comunicação hoje ela é muito mais eficaz, ela é muito mais rápida. Eu costumo dizer, se um paciente vier ter um mal súbito agora, dentro aqui do hospital, entre nós, em 5, 10 minutos, a Maceió inteira sabe. Então, sempre aconteceu. Os usos indiscriminados de anabolizantes, testosterona, por exemplo, eles aumentam o risco. Mas, no geral, os atletas que não usam anabolizantes, eles são protegidos. A grande mensagem que eu queria passar, Leandro, é o seguinte: a atividade física, ela gera saúde. A atividade física é protetora. Você só tem que saber se você tem alguma doença prévia, se você porta alguma doença. Então, antes de fazer uma atividade física regular, procura um médico assistente, faz sua avaliação e aí sim você vai estar muito bem protegido, com um bem menor risco de ter um mal súbito. Para quem quer começar atividade física, tem que fazer esse check-up com que frequência? Uma vez só por ano? É 2 vezes? Como é que é? Essa pergunta a gente recebe muito no dia a dia. Isso depende da idade. Depende se você tem doença ou se não tem. Após 40 anos, vamos dizer assim, a grande mensagem é que anualmente procure o cardiologista e ele, na consulta, ele vai dizer a sua periodicidade. Abaixo de 40 anos, por exemplo, um jovem de 20 anos, ele só precisa fazer a sua avaliação. Por quê? Porque essas doenças com 20 anos é porque ele nasceu com essa doença. Então, excluindo, ele não precisa voltar todo ano. Aí o cardiologista vai ver se é 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso varia. Mas após 40 anos é prudente anual. No geral, o pessoal faz isso? Procura o cardiologista antes de começar a atividade física? Infelizmente ainda não. Acho que a gente sente que todos sabem que deve procurar, mas o acesso ainda não é fácil, o corre-corre do dia a dia de cada um, não é o que a gente vê, infelizmente, o pessoal procurar antes de começar a atividade física. Mas o certo é, ficar sedentário é bem pior para o coração do que a atividade. Isso, Leandro, acho que é a grande mensagem que a gente pode dar. O sedentarismo sim aumenta o seu risco cardiovascular. O sedentarismo é muito mais arriscado, você ser sedentário, você ser obeso, de você ter um mal súbito, do que se você fizer atividade física. A atividade física é protetora.
só vê se você porta alguma doença ou não. Atividade física gera saúde. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então é isso, Wilson. Você aí que então já começou uma atividade física ou vai começar a fazer, por favor, procure o médico. Não fique nessa história de demonizar agora o exercício físico por causa disso que aconteceu. Ficar sedentário é muito pior. Volto com você. Perfeito. Ô, Leandro, de aproveitar mais uma vez aí o doutor Pedro Henrique, que está trazendo essas informações importantes para a gente, né? E é um dos idealizadores da Lei Municipal de 2023, que foi, logicamente, ali regida pelo vereador, então, Eduardo Canuto, e foi votada unanimamente, né? Todos os vereadores votaram, então, pela importância que é do desfibrilador em ambientes, inclusive, onde tem movimentações, principalmente atividades esportivas. Eu queria só fazer a pergunta para o doutor Pedro Henrique, porque existe o mito de que o infarto com pessoas mais jovens, ele tem muito mais risco e é muito mais forte e mata muito mais do que com pessoas idosas, é isso? O Wilson está perguntando se existe mesmo essa história de que o infarto em pessoas mais jovens costuma ser mais letal do que em pessoas mais idosas. Isso é verdade? Isso não é uma regra, mas sim, porque por dois motivos. Um é que a causa geralmente em jovem é outra, é trombo, não é aquela doença crônica devagarzinho. E a outra é que o jovem ainda não deu tempo das coronárias, das artérias, das veias, popularmente chamando do coração, ainda se ramificarem. O idoso, como é muito tempo a evolução da doença, ele vai se ramificando as coronárias, as veias do coração. No geral, é isso que acontece. O infarto no jovem, no geral, ele é mais letal do que no idoso. Mais um motivo para se procurar um médico, né, Wilson? Volto com você mais uma vez. Perfeito, Leandro. Agradeço mais uma vez o doutor Pedro Henrique Albuquerque também aí, que é o coordenador, inclusive, do Centro Diagnóstico lá do Hospital do Coração, trazendo essas informações importantes para a gente, tá? O Leandro volta daqui a pouquinho, mas deixa eu voltar, então, até a areninha da Pajuçara, porque a Mônica está nesse exato momento ao lado do irmão do Jamerson, esse jovem de 30 anos que ontem, infelizmente, acabou morrendo vítima de um infarto fulminante. Mônica... Pois é, Wilson, agora, né, como eu tinha falado na entrada anterior, a gente vai conversar com o Anderson, irmão do Jamerson, está bastante emocionado e o nosso questionamento na entrada anterior, Anderson, é se o Jamerson tinha algum problema cardíaco, se ele já tinha apresentado reclamações, né, já tinha se queixado com a família, se vocês têm histórico na família de problemas cardíacos. Boa tarde. Boa tarde. É um momento muito difícil, né, que a gente está passando. Infelizmente a família tem esse índice de infarto, né? Já morreu minha avó, eu também já tive um pré-infarto, recentemente está com 5 meses. Infelizmente aconteceu com ele estava sentindo umas dores, mas não se cuidou, não procurou o médico. E daí aconteceu o que aconteceu ontem aqui à noite, né? Ele sentiu uma dor mais cedo ontem e não procurou o médico e terminou vindo aqui jogar à noite e aconteceu isso aí, esse infarto. Não saiu o óbito ainda, né? Mas provavelmente o médico já falou ontem que foi mal súbito, né? Deu um infarto nele. Como é que foi a rotina dele ontem? Você disse que ele trabalhou normal. Como é que foi a rotina dele ontem? Pronto, trabalhou, que ele trabalha de garçom na piscina natural com a esposa dele. Foi trabalhar, sentiu umas dores, não finalizou o trabalho. Voltou, ficou ainda sentindo umas dores, mas achou que era uma coisa normal, né? De dorzinha, tomou um remédio, se medicou ele mesmo e não procurou um médico. E a esposa dele, Jamerson, vai no médico, ele não sem querer ir. E deixar que ele não queria vir ontem jogar bola, ela falou para mim que não queria vir jogar bola ontem, e deixar que veio e aconteceu isso aí, né? E essa partida de futebol era uma coisa corriqueira, toda terça-feira ele estava aqui com os amigos? Toda terça-feira ele jogava bola aqui, sempre se exercitava, fazia academia, infelizmente, eu acho que ele não procurou o médico, né, que nem eu fiz, procurei, e ele infelizmente não procurou, é um pouco teimoso, mas infelizmente aconteceu isso aí. Ontem ele sentiu dor e mesmo assim foi trabalhar, fazer as atividades normais. Em algum outro episódio, algum outro momento, ele já tinha se queixado dessas mesmas dores ou foi a primeira vez? Não com a família, ele não falou com a gente, como ele é casado, mora no Pontal da Barra. Ele falou para a esposa dele que foi para a academia de manhã, 5 horas, no primeiro horário, e sentiu umas dores quando voltou da academia. A esposa dele falou, mandou ele procurar o médico, mas mesmo assim se queixando e não procurou o médico, né? Cabeça dura, a gente fala, explica. Se tem dor, tem que procurar o médico, procurar um ponto de socorro mais próximo, né? Você estava me falando, a gente conversou um pouco antes de entrar ao vivo, o Corpo de Bombeiros chegou rápido, toda a assistência foi muito rápida, né, Anderson? Exatamente, eu quero agradecer a Deus também, né? Porque a gente é um evangélico
E tudo é permissão de Deus. Primeiramente é ele. Se não foi dele não sobreviver, porque foi permissão de Deus, que ele esteja num bom lugar. E a respeito eu quero agradecer aqui aos bombeiros, o corpo de bombeiro, que foi muito rápido, ágil. A SAMU também, que veio muito rápido. E tentaram reanimar, mais de 40 minutos para reanimar. Eu presenciei com a minha mãe. Foi muito angustiante ver ali aquele momento, mas infelizmente ele não resistiu. O corpo dele está no IML, não é? Já foi reconhecido, a família já reconheceu, você inclusive reconheceu. Tem previsão já de ser liberado o corpo do Jamerson? Infelizmente aconteceu um imprevisto lá, a médica não pôde estar, está doente, está esperando outra médica para chegar e vai ser liberado agora de 1h30 a 2 horas, está sendo liberado o corpo dele para a gente fazer o sepultamento. A gente sabe que é um momento muito delicado. Como é que está o coração teu coração, o coração da mãe, né, o coração da esposa? Como é que fica o coração da família, né, sabendo que ele era ativo, trabalhador e se exercitava e gostava de jogar futebol e ver, né, essa situação? Como é que está o coração da família? Infelizmente a gente está tudo abalado, porque eu sou o mais velho dos 3, são 3 irmãos, sou o mais velho, ele é o mais novo, 30 anos, e minha mãe está à base de remédio lá, calmante. Triste, a gente perdeu um jovem novo, flor da idade, tá tudo para acontecer, né? E infelizmente aconteceu, a gente não esperava. Anderson, meus sentimentos, em meu nome, em nome de toda a equipe do Fique Alerta, da TV Pajuçara, nossos sentimentos à família. Obrigado por conversar com a gente, né, Wilson? Obrigado por esclarecer um pouquinho, porque a gente fica na dúvida. Será que ele já vinha se queixando? Será que já tinha histórico? Todas essas questões, né, ficavam em volta desse tema, porque a gente vê nas imagens que, inclusive, foram registradas no momento, ele sendo socorrido ali pelo Corpo de Bombeiros, né, eles tentando reanimar. E aí se pergunta... Era um atleta, né? Gostava de malhar, de se exercitar, de jogar bola. Toda terça-feira estava aqui jogando bola nesse racha com os amigos. E mesmo tão ativo, se movendo tanto o corpo, infelizmente acontece uma tragédia como essa, explicada pelo irmão, pelo Anderson, de que ele... Na família já tem esse histórico, né, de problemas cardíacos. O Anderson, inclusive, há 5 meses atrás, também teve um princípio de infarto, outras pessoas da família. Aí fica o alerta, né, para que as pessoas possam ali estar sempre fazendo os exames, buscando informações, buscando cardiologista, buscando acompanhamento médico para evitar episódios como esse, Wilson. Voltamos com você.